A gente traz agora ele aqui para conversarmos mais sobre o cenário político, Kim Paim, comentarista político, para a gente repercutir este e outros assuntos. Muito bom dia para você, Kim, seja bem-vindo à nossa programação. Não tô te ouvindo, Kim. Gostaria de pedir se você pode verificar se está mutado. Esqueci, tava mutado o microfone. Agora vai. Acontece. E aí, acontece beleza? Com quem faz bom ao dia vivo. a todos. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Obrigada pela presença aqui. Já gostaria de começar, né? Já trouxe aí essa pesquisa, né? Saiu agora há pouco, diminuindo essa diferença entre Lula e Bolsonaro, apesar de trazer aí um avanço também grande de Simone Tebet, mas eu gostaria de começar falando um pouquinho mais, né? Várias pesquisas têm mostrado muito essa diminuição entre os dois maiores candidatos, né? Entre Lula e Bolsonaro. Queria entender um pouco da sua visão. Será que essa deve ser a tendência quanto mais próximo a gente chega aí das eleições? E por que Lula tem caído muito nas últimas pesquisas? Eu acho que a tendência do momento é um crescimento de Bolsonaro. Na verdade, a maior parte das pesquisas vem demonstrando isso. Se você ainda olhar, alguns institutos vêm mostrando até Bolsonaro à frente. Eu acho que tudo isso daí, ele vem, assim, sendo puxado por diversos fatores. Um deles é uma melhora na percepção da economia. Isso é, inclusive, até uma matéria recente na Folha de São Paulo, que a própria cúpula petista estava um pouco preocupada com isso. Queriam liquidar a eleição já no primeiro turno. Eles acham que ao longo de outubro o Brasil pode continuar melhorando e Bolsonaro pode ter ainda mais ganhos. Eu acho que o Lula ele também vem derrapando muito no discurso. A própria imprensa está usando esse termo. Outro dia também utilizaram o termo gafe. Ele vem aí tendo algumas falas que vem pegado muito mal, tendo uma repercussão muito ruim dentro da sociedade. No dia de ontem ele falou, inclusive, questão que envolvia armamentos. Recentemente falou sobre algumas coisas que têm ligação com mulheres. E a queda do Lula tem outro ponto que também chama bastante minha atenção. A própria imprensa, nas suas análises, elas gostam de apontar que, se você parar para analisar o Lula, desde dezembro, ele não cresce. O Lula está estagnado desde dezembro. Em algumas pesquisas, como por exemplo o IPESP, o Lula está estagnado na mesma posição desde julho. Isso, acho que em grande parte se dá devido ao fato que o brasileiro sabe quem é o Lula, não é um candidato que surgiu agora, como, por exemplo, a Simone Tebet, o Felipe Dávila do Novo. É um nome novo, o cara, às vezes nem conhece, nem sabe que está disputando a presidência. O Lula todo mundo sabe, foi amplamente divulgado pela imprensa, teve aí 8 anos no poder, depois vem a era Dilma, que as pessoas tratam como basicamente a indicada do Lula. Então a eleição dele, né, a campanha dele já nasce no auge. E do auge você vê que ela só vem sendo meio que dilapidada, vem tendo alguns escorregões. Acho que o debate na Bandeirantes pegou muito mal pro Lula também. Acho que o Bolsonaro foi bem incisivo em alguns pontos, quando ele pega na questão da corrupção. Eu acho que foi um ganho para Bolsonaro. Eu acho que quando ele pontua a questão que envolve a perseguição aos cristãos, lá na Nicarágua, ele fala isso no seu encerramento, e também assim, não param de aparecer notícias na imprensa de como o Lula está tentando crescer, ou pelo menos tentar impedir o crescimento de Bolsonaro entre os evangélicos, né, entre esses setores. Então acho que é uma soma de vários fatores juntos, vem contribuindo para uma queda do Lula e o crescimento de Bolsonaro. E eu acho que esse cenário ele vai continuar seguindo aí até o período das eleições. Kim, agora uma outra questão, a gente tem visto muito, né, como você até colocou aí, que a Simone Tebet vem subindo também nessas últimas pesquisas, nessa última especificamente 6% das intenções de votos, levando aí a margem de erros praticamente empatada com Ciro Gomes. Ela, né, o próprio MDB já havia sinalizado que caso realmente Simone Tebet não vá para um segundo turno, ela apoiaria o candidato, então, petista Lula. Qual seria aí, né, na sua visão, esse impacto, né, realmente desses votos, desse crescimento que mostra agora, né, de Tebet nessas pesquisas, o quanto isso pode acabar favorecendo, então, o ex-presidente Lula num possível segundo turno, esse apoio aí da candidata do MDB? Eu acho que muita gente que vota Simone Tebet não necessariamente votaria no Lula num segundo turno. Acho que pode existir sim uma migração dos votos que são do Lula, aí a pessoa fala, eu tô votando no Lula porque eu não gosto de Bolsonaro, tô movido pelo sentimento anti-bolsonarista e por isso voto na Simone Tebet, mas eu acho que grande parte dos seus eleitores, né, dos seus 6% que vem apresentando, eu acho que da turma que tá meio que satisfeita com o resultado do Brasil, mas também não quer o PT. E no segundo turno é difícil você realmente se bater o martelo. Eu ainda acho mesmo que a maior parte dos votos da Simone Tebet seriam transferidos para Bolsonaro, não para o Ciro Gomes. Até que a pessoa ela resolva anular o voto, vota nulo, eu acho
Não acho que vai ter essa transferência direta, mesmo que a Simone Tebet venha a público e fale, não, eu estou aqui apoiando o Lula. Eu acho que pelo contrário, se ela fizer essa movimentação, ela reiterar isso de forma pública, eu acho que grande parte dos seus eleitores vai se sentir relativamente traído. Ela vem tentando se apresentar como uma nova opção, uma opção para tentar quebrar essa polarização que está dividindo o Brasil. PT de um lado, Bolsonaro do outro. Ô Kim, eu vi na sua última análise sobre uma reunião de emergência que o Lula deve fazer aí para tentar reverter aí e rever até a estratégia, reverter esse resultado, né? Qual deve ser, o que você tem de informação, qual deve ser essa nova estratégia aí do ex-presidente Lula? O que não está dando certo? O que eles acham? Inclusive eu vi uma reportagem hoje cedo dizendo que mais de 20 milhões de vezes foram citados nomes ali, palavras, citações religiosas na campanha do presidente Lula, né, nesse último mês. Então, você acredita que ele deve focar aí para tentar pegar um pouco desses evangélicos do presidente Jair Bolsonaro? Qual deve ser a nova tentativa aí da campanha de Lula? Bom, quem trouxe a informação aí em primeira mão sobre a reunião do Lula vai ocorrer amanhã. Aí a cúpula do PT foi a turma do Estadão. E se eu tivesse que apostar em o que é que vai ser discutido, eu apontaria 2 temas. Um, o voto evangélico, e o outro, a questão da corrupção. Eu acho que o pessoal achou que o Lula, sei lá, estava com uma boa desenvoltura, ele ia conseguir render, conseguir falar lá, né, emplacar a narrativa dele. Acho que no Jornal Nacional ele conseguiu. Muita gente, inclusive, questionou, né, a falta de um contraponto, uma fala um pouco mais incisiva. Eu acho que isso ficou, assim, bem claro a partir do momento que o PT conseguiu pegar a fala do William Bonner, onde ele abre a tal sabatina, e o PT utiliza aquela fala como anúncio, de tão estranha que foi aquela fala do William Bonner. Então eu acho que vai ter essa discussão. Foi ali o ponto que inclusive saíram matérias logo após o debate falando que os aliados do Lula, a cúpula do PT, toda a turma estaria um pouco insatisfeita com o desempenho dele no debate. Acharam que ele não conseguiu responder Bolsonaro a contento, não conseguiu se explicar, não conseguiu sair do corner, né? Ficou ali encurralado. Eu acho que esse daí é um ponto, tentar rever a estratégia, ver como é que ele vai endereçar esse assunto a partir de agora. E o outro ponto, sem sombra de dúvida, é a questão do voto evangélico. Já saíram matérias falando que ele vai mudar um pouco sua estratégia. Está se falando, inclusive, que ele vai pegar alguns evangélicos, colocar aí nas TVs diversas, na verdade não na TV, mas nas suas inserções comerciais, para tentar falar por que eles votarão no Lula. Para tentar fazer com que um evangélico fale para outro evangélico porque o Lula é a melhor opção para o Brasil. Então acho que isso daí é um grande ponto. Também vem sendo, né, várias matérias, várias pesquisas que demonstram que nesse meio, né, no voto evangélico, o Lula ele está perdendo feio de Bolsonaro. Kim, agora na semana passada a gente viu aí o Superior Tribunal Eleitoral suspendendo a exibição da propaganda eleitoral com a primeira-dama Michele Bolsonaro, né, a peça da campanha presidencial cujo foco seria a mulher. A ministra Maria Cláudia atendeu um pedido, inclusive, de uma mulher, senadora Simone Tebet, que também disputa o Palácio do Planalto, assim como o presidente Jair Bolsonaro. Ela acatou o argumento da Simone, de que a Michele aparece num tempo superior ao permitido. Após a proibição da justiça, então, Bolsonaro divulgou uma nova propaganda com Michele Bolsonaro. Você acredita que foi uma decisão técnica mesmo ou política? Bom, eu não estou por dentro totalmente da regra. Eu sei que essa regra existe, que tem um tempo máximo para a pessoa aparecer. Inclusive, tem até outra decisão durante o final de semana, que foi a questão do Moro, que também envolve aí o tamanho da fonte, do nome, dos suplentes. Eu sei que isso realmente existe. Agora, o que mais chama a minha atenção nesse fato são 2 coisas. Primeiro, a Simone Tebet, porque ela veio com esse discurso, né? Mulher, voto em mulher. Ela frisou isso bastante lá no debate da Bandeirantes. E o segundo ponto é o seguinte, você pode judicializar, você pode pedir para remover, mas o fato de você remover não vai fazer com que Bolsonaro ele perca o tempo. Só que aquela propaganda, ela não vai poder aparecer, aquela específica. E aí, quando você olha as coisas que a própria imprensa vem apontando, as pesquisas também vem apontando, é a tal força da Michele de convencimento, quebrar um pouco da resistência que Bolsonaro tem no voto feminino em alguns setores da sociedade. Então, quando a Simone Tebet toma essa iniciativa, eu presto muito mais atenção no vídeo em si e no impacto que o vídeo pode ter tido do que assim, na remoção em si, porque
tem várias coisas que ela poderia judicializar. E aí vai colocar outro vídeo no lugar. Então parece que a questão do Rio São Francisco e a Michelle falando sobre isso incomodou muito. Incomodou mesmo. Até saiu uma matéria na semana passada na Veja, onde o pessoal estava falando que Bolsonaro estava tentando roubar para si o ativo do Lula. Como se fosse o Lula que entregou para o Brasil a transposição do Rio São Francisco. Kim, você tocou num ponto aí, né? Gostaria de falar até um pouquinho mais, que foi o caso de Sérgio Moro, né? Manchete aí, né? Notícia do final de semana, a Justiça Eleitoral aí do Paraná determinando essa busca e apreensão na casa, especificamente aí de Moro, por suspeita de irregularidades nesse material de campanha, sendo que a mídia não tem divulgado muito, mas aí você tocou num ponto importante, que uma dessas irregularidades seria o tamanho da fonte usada, né? Nos famosos santinhos ali, que seria menor, enfim. O Moro afirmou aí nas suas redes sociais que está sendo vítima de uma perseguição política por parte, inclusive, do Partido dos Trabalhadores, né? A federação do qual o PT faz parte foi a autora da ação que acabou resultando nessa decisão aí do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Qual a sua opinião especificamente sobre este acontecido? Será que, né, esse tipo, né, de notícia trazendo aí Sérgio Moro como alvo de uma investigação, não especificamente tratando, né, qual seria muito o motivo real, mas trazendo, né, uma exposição dele em relação a ser um alvo de uma investigação, você acha que isso pode ter algum impacto aí na campanha de Sérgio Moro, pode acabar atrapalhando também a campanha dele no Paraná? Eu acho que pelo contrário. Eu acho que o PT não mediu a temperatura e também as consequências dessa ação. Eu acho que se fosse no passado, e se fosse só a imprensa noticiando assim, o Moro sofreu busca e apreensão, não tivesse muita explicação, as pessoas poderiam até achar que tem uma coisa muito estranha. Pô, olha o que o Moro tá fazendo, aquilo ali, aquilo outro. Eu não sou um fã do Moro, muito longe disso. Tive vários problemas, ele até já tentou me perseguir no passado, mas ele ser perseguido pelo PT é exatamente tudo que ele quer. A eleição para o Senado, assim como a eleição para governador, eu vejo que ela vai polarizar no país. Talvez ela não polarize tanto, mas vai ter assim uma influência nessa disputa PT versus Bolsonaro a nível estadual, tanto governo quanto Senado. A partir do momento que o PT faz essa movimentação, não foi apenas com o Moro, foi também com Paulo Eduardo Martins, mas a mídia vem falando mais sobre o Moro e o Moro vem meio que capitalizando melhor para si. Você meio que coloca o Moro como o anti-PT. Por mais que o Moro não seja o candidato de Bolsonaro, que o Bolsonaro não aponte, ele fica como candidato anti-PT. Tanto que o Moro, ele começa a subir o tom contra o PT, começa a postar várias coisas nas redes sociais, que mostram como que ele estaria sendo perseguido, e fica batendo nessa tecla. E eu acho que isso aí faz muitas pessoas assim, pô, olha o que é que tá acontecendo. Pô, então esse cara que é o cara da oposição, o próprio Moro, ele pontua, fala aí, ó, você tá vendo que o Álvaro Dias, nada aconteceu com ele? Olha o tamanho da fonte do Álvaro Dias, porque o PT não foi atrás do Álvaro Dias. Então ele dá a entender que o Álvaro Dias é o candidato do PT, é o candidato que teria o apoio da turma do Lula. Então ele começa a tentar fazer esse contraponto, porque inclusive ele e o Álvaro Dias, eles meio que dividem votos. O Álvaro Dias sempre foi conhecido aí também pelo seu apoio histórico à Lava Jato, era até inclusive conhecido como um padrinho político do Moro. Então andando juntos, sempre próximos, ele precisava de alguma coisa para poder meio que se desgarrar e tentar puxar esses votos para si. Então eu acho que essa operação, ela talvez dê mais visibilidade para o Moro e ele consiga emplacar esse discurso. Olhe para mim, eu realmente estou lutando contra o PT, eu sou a oposição, então se você não gosta do PT, se você é antipetista, vote em mim. Então eu acho que aí esse apelo ele pode conseguir, pode somar. E a outra pessoa que eu também acho que saiu lucrando com essa operação foi o próprio Bolsonaro. Eu fiquei dando uma olhada nas redes sociais, eu sempre gosto de dar uma monitorada, principalmente no Twitter, e após essa busca e apreensão, eu percebi assim, que tem várias pessoas que são leitores do Moro, assim, de forma assim, totalmente aberta, às vezes coloca no nick deles, o nome dele e depois, sei lá, hashtag Sérgio Moro para sempre, Sérgio Moro 2022, coloca foto de capa do Sérgio Moro, faz postagens de apoio, e várias dessas pessoas, eu até cheguei a trazer isso em vídeo, começaram a falar o seguinte, eu estava pensando em votar nulo, mas após ver o que foi feito pelo PT, eles nem estão ainda no poder e eles já estão aprontando essa. Agora estou já revendo, estou realmente considerando não votar nulo mais. Por mais que eu não goste de Bolsonaro, eu estou com medo do PT. Isso aqui está me deixando realmente assim muito satisfeito. Então eu acho que Bolsonaro ele está conseguindo meio que reagrupar todos aqueles grupos que apoiaram ele na eleição de 2018, que seja a própria turma da direita, a turma que realmente assim, se vê
tem aquela afinidade ideológica, a turma que é anti-PT, a turma que, sei lá, era conhecida como os lavajatistas, né, que apoiadores do lavajatismo, os liberais. Então acho que o Bolsonaro ele vem conseguindo nos últimos dias a agrupar toda essa turma ao seu redor. Kim, mudando um pouco, né, de assunto, mas ainda no cenário político, mas aqui não no Brasil, uma outra questão aí, né, gostaria de entender um pouco mais a sua visão, uma outra questão que eu queria repercutir com você, é sobre o erro da perícia, né, que pode levar à perda de dados do celular do autor do ataque à vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. O fato da arma ter falhado, agora os dados do celular do autor serem perdidos, né, durante aí um erro de uma perícia, que deve estar acostumada a fazer esse tipo de trabalho. Só lembrando que ela estava nas manchetes aí dos sites, dos jornais, pouco antes, né, desse atentado, sendo investigada com pedido de prisão, inclusive. Agora continua nas manchetes, porém, de uma outra forma, sendo tratada realmente merecidamente. Claro, foi um ataque, aí, uma tentativa de um atentado. Agora ela é tratada como a vítima deste atentado nas manchetes, mas, né, queria entender sua visão especificamente sobre esta falha. Uma falha de uma perícia num celular, de um crime que deveria ser, né, realmente investigado e os dados sumirem, né? A perícia que é acostumada já a trabalhar aí com diversos tipos de aparelhos de celular. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que é muito estranho, até porque eles não pontuaram que foi apenas apagado. Eles falam que o celular foi resetado para as configurações originais de fábrica. E esse é um processo que eu acho que todo mundo já fez alguma vez, né? Você reiniciar o seu telefone para as configurações padrão. E envolve uma série de passos, ainda tem assim uma confirmação final, você tem certeza que você realmente quer fazer isso daqui. Então parece assim, é muito difícil acreditar no amadorismo, pega muito mal. Como você mesmo falou, a Cristina Kirchner, ela estava nos noticiários com pedido de prisão. Você vê que a esquerda lá na Argentina vinha mobilizando o apoio de rua, né? As pessoas estavam lá ao redor da casa dela, teve alguns confrontos, inclusive, com a polícia. No dia do atentado, logo após o atentado, ela ficou dando autógrafos. Então, assim, eu realmente não consigo entender. Você é quase vítima de um atentado, você não sabe se o cara estava agindo sozinho, se tem mais alguém com ele. Ao invés de você entrar no carro e ir embora, fugir daquele local, você fica para dar entrevistas. Aí o tempo passa, o cara foi pego, vai fazer a perícia. Ao longo do dia também nas redes sociais aí foram divulgadas várias fotos onde não dá para falar que é suspeito, né? Porque o cara foi pego em flagrante, mas o criminoso ele aparece ao lado da Cristina Kirchner em eventos diferentes, locais diferentes, e acontece isso daí. Então, assim, é no mínimo muito estranho. Se ainda fosse uma coisa, você apertou o botão, aconteceu, mas é uma típica função do celular que ainda existe aquela pergunta final. Você tem certeza que você gostaria de reiniciar para as configurações de fábrica? Então fica tudo realmente muito estranho, muito estranho. Uhum. Assim, você fica procurando alguma explicação plausível. Exatamente. E justamente no momento em que a Argentina está numa crise enorme política, né, e financeira, como a Paula trouxe, né, essa questão aí do pedido de prisão, dessas investigações de corrupção da Cristina Kirchner, quase que um fim da era peronismo, né, por conta de toda essa crise. E ainda falando, né, de partidos de esquerda, agora falando do Chile, a gente viu ontem a derrota do plebiscito lá no Chile, sob comando de Boric. O texto foi rejeitado e escrito ali, teria sido escrito para substituir a atual Constituição Política do Chile, que foi promulgada em 80, ali durante a ditadura de Augusto Pinochet, que se estendeu entre 73 e 1990. A esquerda lá, que venceu recentemente, então agora teve uma derrota ali significativa, né, mais de 61% nesse plebiscito que iria mudar a Constituição, segundo o Boric, né. A esquerda lá estaria perdendo força, seria vindo ali numa onda de Argentina, agora Chile, né? Qual que é a sua visão em relação a esse resultado de ontem? Eu acho que o pessoal, assim, queria alguma mudança, mas eu acho que a mudança que foi proposta foi demais. Eu acho que realmente a esquerda passou em muito do ponto. Essa Constituição Especial, eu me dei o trabalho de ler, eu acho que eu li uns 80% dela, eu não só peguei a matéria da imprensa, e tinha alguns pontos, assim, muito estranhos. Você pega a questão, por exemplo, dos povos originários, do nativo, a questão aí dos indígenas. A Constituição basicamente estava pregando a possibilidade de criar estados independentes dentro do próprio Chile.
Então você ia promover uma espécie de, assim, fragmentação da sociedade. Também se falava da possibilidade dos próprios indígenas terem uma justiça para cuidar das suas causas. Também teria uma espécie de justiça paralela. Aí tem várias questões que envolvem aí equidade, diversos pontos, que se seria aplicado em toda a máquina pública, de cima até embaixo, também causaria alguns problemas, questões ligadas a aborto, várias pautas também ligadas a questões de costumes. E também ele trazia para a Constituição a... Acho que aqui, minha mulher que aumentou ali a TV e ficou um barulho aqui, achei que era daqui. Mas enfim, espero que o som não esteja vazando. Se estiver vazando, eu falo aqui com ela. E no final, o outro ponto era que a Constituição, você estava basicamente incluindo dentro da Constituição a pauta verde. Você estava trazendo toda a questão do meio ambiente para dentro da Constituição, assim, de uma forma muito incisiva, onde você iria colocar basicamente assim o Chile na mesma rota que a Europa vem sofrendo agora, devido a inúmeras decisões passadas que envolvem questões energéticas, a redução no uso de combustíveis fósseis, assim, a famosa agenda verde, né, a turma aí do ESG. E eu acho que o pessoal deu uma olhada para isso, deu uma olhada para o cenário internacional e falou, pô, acho que aqui vai complicar um pouquinho. Acho que se a gente for por esse caminho, não vai dar muito certo. Eles querem uma mudança, né, que foi o que eles votaram, foi aprovado, o chileno quer uma nova Constituição, mas apresentada até então, eu acho que não estava contento. Kim, agora ainda falando de assuntos internacionais, mas agora indo para os Estados Unidos, a gente acompanhou nesse último mês ali a busca e apreensão na mansão de Donald Trump, lá na Flórida, algo inédito, né? O FBI invadiu a casa de Trump, uma tentativa de recuperar documentos, uma história bem estranha, né? Que, segundo especialistas, juristas, seria até algo ilegal, porque esses documentos, o próprio presidente dos Estados Unidos tem o direito, tem a prerrogativa de tirar esse sigilo. Enfim, você acompanhou toda essa situação, como é que você enxerga, principalmente no momento em que os Estados Unidos não estão indo bem economicamente, popularidade de Joe Biden, Trump ameaçando voltar aí concorrer a uma eleição presidencial, ele continua fora das redes sociais, principalmente o Twitter. Como é que você enxerga toda essa investigação e essa repercussão da mídia em cima de Donald Trump? Eu tento olhar para isso por algum ângulo diferente, mas eu só consigo enxergar em uma direção. Eu vejo um certo padrão nas ações da esquerda, ao redor de todo mundo, onde eles chegam no poder. Vamos começar aqui no Brasil. Quando a esquerda chega ao poder, você vê ali a questão do PT, eles vieram com a Comissão da Verdade. E através da Comissão da Verdade, eles tentaram rever o passado, diversas coisas, etc. O Boric agora está lá no Chile. Também está revendo algumas coisas, estão falando aí sobre uma possível punição pineira, militares trabalhando, até na época do Pinochet. Na Argentina, saiu uma matéria ontem aí na Folha de São Paulo também falando sobre punição, militares estavam envolvidos com coisas no passado, a Mônica Bergamo estava se queixando que isso nunca aconteceu no Brasil. Lá na Colômbia, o Ivan Duque também está tendo alguns problemas, né? Quem sabe, inclusive, pode até ser preso. No Brasil, se fala que se Bolsonaro perder, ele vai ser preso. E você vê que ao redor, né, assim, normalmente quando a esquerda ela chega ao poder, coisas estranhas acabam acontecendo. Então eu tento olhar de outra forma, mas eu acho muito complicado. Ainda mais quando o Biden, acho que ele fez um discurso agora na sexta-feira, ou foi no sábado, eu não lembro, onde ele pontua, assim, de forma pública, e na verdade ele coloca que o MAGA, né, que seria o Make America Great Again, que seria os apoiadores do Trump, juntamente aí com o Trump e parte dos republicanos, são basicamente uma ameaça para a democracia americana. Então é como se ele estivesse declarando guerra, colocando um alvo nas costas dos seus principais adversários. Então eu olho isso daí com muito temor. O Biden ele foi eleito com a bandeira da união, temos que unificar o país, temos que abaixar a temperatura, e ele vem fazendo exatamente o oposto. A sociedade americana está cada vez mais dividida. A última capa da Economist é a Estátua da Liberdade, meio que abrindo assim as pernas, alongando as pernas, assim, é como se a base dela estivesse rachando, então uma perna de cada lado. Então vem se discutindo muito isso lá nos Estados Unidos, né? Uma fragmentação da sociedade, tá caminhando para uma direção muito ruim.
Já que você tocou aí, Kim, né, falando um pouco mais da popularidade do Biden, né, recentemente a gente viu aí algumas pesquisas, uma delas, né, o índice de aprovação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, caiu na semana passada ali, num mau sinal até para as esperanças do próprio Partido Democrata, que terá essas eleições parlamentares agora de 8 de novembro, né, essa foi uma pesquisa, inclusive, feita de opinião pela agência de notícias Reuters. A gente viu recentemente também uma outra pesquisa onde trouxe uma baixa popularidade do Biden dentro do próprio Partido dos Democratas, né? Quais os desafios você acredita aí que o presidente americano terá realmente, né, para recuperar essa imagem? A gente já viu algumas mudanças até de postura dele sendo feitas aí recentemente, né, principalmente quando houve aquela captura e morte de um líder da Al-Qaeda, a questão também ali dos Estados Unidos voltarem a se preocupar mais com a questão do Irã também, da Síria, enfim. Mas acredita que Joe Biden terá que fazer realmente para melhorar a sua imagem, até inclusive dentro do próprio Partido Democrata? Eu acho que, assim, olhando para a questão partidária mesmo, eleitoral, melhorar a aprovação dele com a população, acho que ele vai ter que resolver a questão ligada à economia americana. O crescimento de preços, né, as contas de energia também são para lá, não está igual como está na Europa, obviamente, mas os Estados Unidos também vem passando por dificuldades. A inflação lá também vem batendo a porta. Se falou aí de um pacote para aliviar as questões da inflação, mas não está ajudando muito. Ele, inclusive, aprovou agora recentemente aquele pacote verde, 370 bilhões de dólares, mais injeção na economia. Ele tentou agora, inclusive, também perdoar os débitos estudantis. Então, assim, ele vem tomando uma série de medidas que eu acho que economicamente vão continuar trazendo mais e mais desaprovação. Eu acho que para ele conseguir reverter esse quadro, ele vai ter que mudar bastante as políticas econômicas que vêm sendo implementadas, porque está dando errado, está dando muito errado. Principalmente quando você olha a questão ali na costa oeste dos Estados Unidos, ali a região da Califórnia, as coisas estão bem complicadas. No final da semana aí estava falando de uma crise energética. Isso é até uma matéria interessante, que 22 mil residências que resolveram aderir a uma espécie de programa de recompensas. São casas que têm um termostato inteligente, onde a concessionária de energia consegue ter acesso à temperatura de sua casa, né, para poder regular. As casas tiveram a temperatura travada. Você era dono de sua casa, mas você não conseguia mexer no seu termostato. Se tivesse quente demais ou frio demais, não importa. Isso aí pelo bem da nação, pelo bem do Estado, para tentar mitigar essa crise energética, você estava impedido de controlar a temperatura de sua própria casa. Então, assim, são inúmeras medidas que vêm sendo tomadas, Estados Unidos, Europa, a popularidade de diversos líderes aí tá caindo bastante, e eu acho que enquanto eles não resolverem mudar, eles vão ficar enfrentando cada vez mais resistência aí por parte da sociedade. Tá certo, Kim. Quero agradecer, né, imensamente aí seu tempo, a sua participação. Obrigada, né, por estar aqui com a gente, trazendo a sua visão sobre diversos pontos, né, assuntos políticos, como a gente fez muito bem questão de tratar aqui, né, não só no Brasil os problemas, mas a gente vê aí algumas situações onde há abusos também por parte, né, não só igual a gente fala muito aqui, mas em outros países também. Agradeço, muito obrigada. Estamos sempre aqui de portas abertas. Eu que agradeço. Um bom dia para vocês e até a próxima. Valeu. Obrigada. Boa noite para você, né? Ele está na Austrália, gente. Valeu. Mora na Austrália. Tá certo. Obrigada, Kim Paim. Valeu.